Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo na minha vida. Hoje é o tema do volume 11, 15, janeiro 28 de 1916. E o tema: o amor reprimido é a maior amargura. Suspensão de estado de vítima. Sentia-me oprimida e pensava entre mim. Tudo acabou. Estado de vítima, sofrimento, Jesus, tudo. Então aqui a Luísa, ela estava bem desanimada, vamos dizer isso, né? Estava desanimada com o estado dela, com a situação dela. Então, é o volume 2, né? Então, não, é volume 11. É o volume 11. Nossa, como que ela podia estar assim? Tudo acabou. A gente nunca deve pensar que tudo acabou, né? Com Jesus. Quando acontece alguma coisa. O que acontecer? Não interessa o que acontecer. Nada acaba com Jesus. Nada. Absolutamente nada. Tudo se renova. Ele está atento a nós para ver a nossa disposição, né? A nossa disposição de estar sempre com Ele, né? De viver com Ele, de fazer aquilo que Ele está nos inspirando, né? Nada acaba, nunca acaba. Nunca acaba da parte dele. Só se nós desistirmos, né? Da parte dele não acaba, ele está sabendo da nossa pequenez, ele está sabendo e ele quer a nossa salvação. Então nunca vai acabar nada com Jesus, de jeito nenhum, a não ser que eu não queira, né? Eu viro as costas para ele, aí acabou, né? Se eu não quis, mas fora disso, da parte dele, nunca vai acabar. Esse nosso estudo, a nossa vida em unidade com Ele, nunca. Com o agregado de que o confessor não estava bem e por isso talvez me tocasse estar sem a comunhão. Então ela estava sem a comunhão. Então ela estava se sentindo que faltava comunhão, então ela sentiu que fraquejou, vamos dizer assim, né? Fraquejou, estava sem a comunhão. Às vezes a gente também somos obrigados a ficar sem a comunhão, né? Como na pandemia, nós ficamos sem a comunhão. Mas nós ficamos sem Jesus? Não. Nunca vamos ficar sem Ele, nunca. E de repente pode faltar comunhão mesmo, vai saber, né? O que temos aí pela frente de novo. Já teve uma vez? Porque a situação não pode se repetir.
Mas nunca vamos ficar sem Ele, porque Ele está em nós. Ele está em nós. Sentia tanto o peso da suspensão de vítima por parte de Jesus e por parte da obediência. Não tinha nenhuma ordem, nem favor, em, nem favor nem contra. E isso aumentava a minha aflição, lembrando de que em março do ano passado não estava bem o confessor e encontrando-me nas mesmas condições, Jesus me havia dito que eu, ou quem me guiasse, me tivesse tido no estado de vítima, teria protegido a Corato. Então ela estava aflita nessas condições que, além de tudo, o confessor não veio lhe trazer a comunhão, né? E nem veio tirá-la do estado de vítima, e ela estava preocupada com o Corato, né? Não sei se está tendo alguma guerra, alguma coisa ali, né? E ela estava preocupada com o Corato, né? E é por isso que agora surgem novos receios de que eu possa ser a causa de algum grave mal, mesmo para Corato. Então aqui é reforçar que as coisas não acontecem por causa de nós. Nós não somos nada, né? Se nós não somos nada e Deus é que é tudo, então nós temos que estar atento a Ele, apesar das condições em que estamos vivendo no momento, né? Ela estava sem a comunhão, o confessor não podia vir e tantas outras coisas, né? Aqui, e ela está aflita, né? Mas nada acontece se não é vontade. É Deus que controla, não somos nós. Aqui parece que ela que controla as coisas. Então a gente tem que deixar bem claro que não somos nós que controlamos. Para nós mesmos, nós temos que deixar isso bem claro. Não sou eu que controlo nada. É Deus que controla tudo. Mas quem pode dizer todas as minhas apreensões e amarguras? Então ela estava bem descontrolada, né? Aqui. Nesse sentido, né? Nesse sentido de que se estava acontecendo alguma coisa, vamos aguardar Jesus, o que ele tem a dizer, né, sobre isso. Eram tantas que me sentia petrificar. Agora o bendito Jesus, tendo compaixão de mim, fez ver em meu interior, e parecia que tinha uma mão apoiada na testa, todo aflito, tanto que eu não me sentia com coragem de chamá-lo, e em voz baixa lhe disse: Jesus, Jesus. E ele olhou para mim, mas como era triste o seu olhar, e disse: então, por que será? Eu pensei assim, por que será que ele está triste? Ele está triste porque ela não estava entendendo nada ainda, volume 11, né? Não é? Pensei que era o 2, não. Ela não estava ainda entendendo nada da situação dela e da situação de Jesus e do resto do mundo. Ela não estava entendendo que ela era só um instrumento de Deus, né? Ela estava querendo definir as coisas. É o que a gente deve prestar atenção. Não é olhar para ela, é olhar para nós mesmos. Será que nós estamos querendo definir as coisas, fazer as coisas do nosso jeito e não contar com Jesus, né? Isso é preocupante. Nós temos que sempre deixar para Ele tomar as rédeas, né? As rédeas de tudo, da nossa vida. Você vê o que ele vem falar aqui. Minha filha, quanto sofro.
Se soubesse as tristezas de quem te ama. Olha, ele está dizendo que ele está sofrendo, né? Porque ele ama ela. Não faria outra coisa senão chorar. Sofro também por ti, porque não vindo frequentemente, meu amor está reprimido e não me desabafo. E ao ver que tão pouco tu desabafas porque não me vês, e vendo-te sofrer, eu sofro mais. Olha que lindo. Então, quer dizer, os dois estão sofrendo por falta de um e de outro. Olha que lindo, é isso. Não, se soubesse a tristeza de quem te ama, não farias outra coisa senão chorar. Sofro também por ti, porque não vindo frequentemente, meu amor está oprimido. Então, como ele não pode vir, o amor dele fica oprimido, né? Fica contido. Não pode desabafar nela, né? E ele quer desabafar o amor nela. Mas ele não estava vindo por algum motivo, né? Tudo temos que confiar em Deus, né? Às vezes a gente quer que ele faça. O Senhor não fez outro dia, não foi assim que aconteceu? E por que hoje está desse jeito, né? Sempre confiar nele, sempre. Ah, minha filha, o amor reprimido é a maior amargura, o que mais tortura um pobre coração. É o amor que não pode ser amado, né? Ele tem que ficar guardado, né? Mas, se tu sofres, te estás tranquila. Eu não sofro tanto, mas se te afliges e te esforças no teu sofrimento, eu enlouqueço e deliro, e sou obrigado a vir para desabafar e fazer-se desabafar, porque as minhas tristezas e as tuas são irmãs, e além disso, teu estado de vítima não terminou. As minhas obras são eternas, e se bem as suspendo, não é sem causa justa, mas não é que as faço terminar. E, ademais, eu vejo que as coisas na vontade e, portanto, tu és tal como era, porque a tua vontade não mudou. O que ele quer dizer com isso? Né? Mas se tu sofres, se estás tranquila, eu não sofro tanto. Mas se afliges e te esforças no teu sofrimento, eu enlouqueço. Então, se ela não fica tranquila, né? Se ela fica tranquila, ele não sofre tanto. Então, aqui é a condição das duas almas irmãs, né? Quando uma sofre, a outra sofre também. É o amor, né? É o amor que está reprimido. O amor reprimido é a maior amargura e o que mais tortura um pobre coração, né? É o amor oprimido. Ele não pode desabafar, né? O amor não pode desabafar. Ele está oprimido. Então, isso é que faz sofrer mais. E eu vejo as coisas na vontade, portanto,
Tu és tal como eras. Ele vê as coisas na vontade, né? Qual é a sua vontade? É de sempre fazer a vontade de Deus, né? E a tua vontade não mudou, porque a tua vontade não mudou, não. Mesmo que ela esteja aflita daquele jeito, a vontade dela ainda está firme ali com Deus, né? E sem as penas, não é você quem recebe dano, mas sim as criaturas, porque não recebe os efeitos de sua pena, isto é, a suspensão dos castigos. Nossa, isso aqui, hein? Vamos ver o que é isso. E sem as penas, não é você quem recebe dano. Então, se ela não tem as penas, quem que vai receber as penas? São as criaturas, são as criaturas. Mas sim as criaturas, porque não recebem os efeitos de suas penas. Ah, se ela não está na pena, né? Ou as criaturas vão receber os efeitos, vão receber os castigos, né? Porque ela não está recebendo essas penas, porque está suspenso para ela. Então, quem vai receber são as criaturas. Acontece com as criaturas que ocupam cargos públicos, postos de governo por um tempo dado e que depois se retiram. Tem seu pagamento por vida, apesar de que não ocupam já esses cargos. Então, a pessoa trabalhou um tempo e depois ela ainda continua a receber a aposentadoria. E eu deveria ser menos que as criaturas? Então, quer dizer que Jesus, ele, vamos dizer o que ele quer dizer, e eu deveria ser menos que as criaturas? Ele trabalhou um tempo, mas ele continua a receber, né, sobre aquilo que ele trabalhou com as criaturas, né? Ah, não. Se ao governo e aos administradores dão pensões para a vida, eu as dou interno. Portanto, interno, é para o resto da vida. Portanto, você não deve se preocupar com as pausas que eu faço. Quer dizer, eu já te dei tanta coisa, né? Vamos dizer isso. Até aqui eu já te dei tantas coisas e você vai continuar recebendo a sua pensão. Você vai continuar recebendo e não vai deixar de receber. E é para o resto da vida, né? E além disso, de que teme? Esquece o quanto te amam? Essa é a questão. A questão está aí. Esqueceu o quanto te amam? A gente vive no amor com Jesus. Todas essas coisas que acontecem e acontecem, a gente deve entender que Ele nos ama. Ele nos ama profundamente. E o quanto Ele é maior que nós. E o quanto Ele é maior do que todas as nossas coisinhas da nossa vida. Ele é grande. Ele é muito grande. E nós somos muito pequenos. Ele olha assim para nós e vê aquela cosita pequena, né? É como o bebê, né? E a gente é a mãe. E a gente, então, é tudo. Nós somos tudo para aquele bebê. Ele não, por ele não pode fazer nada, mas é tudo a mãe que faz por ele. Então é assim, nós e Jesus.
Nós somos o bebê de Jesus. E Ele faz tudo por nós. Tudo, tudo, tudo. Não deve ter aflição, né? A gente não deve ter aflição. A gente deve entender que Ele vê tudo. Parece que nós temos um problemão, né, na nossa vida. Não temos, não temos. Nós temos Jesus, que nos ama muito, 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 muito. Quem te guia será, quem te guia será previdente, conhecendo todas as coisas como estão e como foram, e eu terei cuidado de Corato. E a ti te manterei apertada aos meus braços em qualquer coisa que possa acontecer. Ai, ele cuida de tudo, né? Mesmo se a gente tiver que passar por momentos difíceis, nunca podemos desesperar. Devemos sempre saber que nós somos muito, mas muito amados. Muito mais do que aquela mãe terna que ama aquele bebê. Jesus é muito mais potente, muito maior. O amor dele é, nossa Senhora, está acima de tudo, de tudo, de tudo. Amém, filha. Então, antes que Jesus fala para Luísa, né, ela sentia essa privação, né, esse distanciamento, pensando que Jesus tinha distanciado dela, ela sair da divina vontade, né, porque nem a comunhão o confessor não levava para ela porque não estava bem, né. Eu vejo assim na nossa vida, né, no nosso dia a dia, né, Jesus nos faz sentir isso, né. Eu creio que Luísa passou por isso para mostrar que no nosso humano, na nossa vontade humana, né, é porque ele está nos formando, né. Então, ele mostra todos, né, todos os acontecimentos, né, tudo que acontece na nossa vida, e isso é um dos acontecimentos que sempre, né, está acontecendo na nossa vida, de pensar que hoje mesmo, né, o grupo, Jesus está dando instruções, né, de que ainda estamos engateando, né, estamos sendo formados, né, como Jesus fala com nós, né, como é esse relacionamento com Jesus, né, ele está nos dando instrução hoje, né. Então é isso que acontece, né, Luísa era humana, né, ao mesmo tempo estava vivendo na divina vontade e e tinha dúvida, né. Apesar de estar na divina vontade, ela tinha dúvidas, né, ela questionava, né. Então, é isso mesmo que acontece na nossa vida, é um processo, né, nós vamos aprender até a gente morrer, né, até Deus nos levar. Tudo que Ele está passando, né, nesses escritos, né, sobre a nossa vida, né, vai acontecer, né, muitos episódios, muito que nós temos que voltar para Jesus, somente voltar para Ele, né, não questionar, né, ver em tudo, né, a mão dele, o propósito dele para a divina vontade, não para nós, nós não existimos, né, o propósito, tudo que está acontecendo para a divina vontade, né. Aí que ele falou, né, nós estamos sempre em processo, né, de aprendizado, né, de Jesus está nos formando, né, nós vamos ter conhecimento, entendimento até a nossa morte, né. A Luísa aqui, ela ele e ela eram uma só, né, e tudo que ela sentia, era ele sentindo, né, então, se ele não vinha, né, mas ele estava triste, porque tinha que castigar, porque, as criaturas estavam, né,
precisando de castigo, né. Luísa se sentia culpada por não ser vítima, mas Jesus precisava, né, esse distanciamento dela, né, para que ele corrigisse, né, desse os castigos, né. Porque ele perto dela ele se sentia fraco, né, porque ele próprio, mas tinha um amor tão grande, né, o amor da criatura humana é unido a ele, né, enfraquece ele, né, e ele não castigava, não fazia as correções que precisava, né. Então, ele tá, né, no grupo hoje falando e agora falando ali, né, vamos a ser eternos aprendizes, né. Se ela tá bem, né, sem sem servir assim, sem viver na pele, né, se ela tá ali parada, sem sofrer, né, quem recebe é as criaturas, né, e ele quer, né, precisa derramar nas criaturas, porque as criaturas estão, né, transbordando. É interessante, né, a gente sempre vai Deus vai sempre corrigir, né. Às vezes não corrige naquele momento, né, mas corrige depois, né. Quantos governantes têm as vidas complicada, né, porque fizeram coisas erradas, né, e complicam, né. Tem a justa correção, mesmo após os cargos dele, né. Teve não sei se é um juiz, eu lembro que ele sofreu demais, a vida dele foi só sofrimento, perdeu o cargo e sofreu muito. E a gente vê, né, Deus corrigindo os nossos, corrigindo ao redor de nós, né, e corrigindo o mundo, e muitas pessoas, né, tendo a devida correção, né. Então, Jesus é dando, né, esse essa explicação, né, que Luísa estava nesse estado, né, Jesus vem, né, quanto ao amor que ele tem, né, e ele hã, é o que Jesus está explicando hoje no grupo, né, de viver só por Deus, né, viver, né, sentindo, eu estou vendo muito, lendo muito Valtorta, né, e a gente vê a vida de Jesus, né, o quanto ele tinha essa conexão com Deus, né, quanto que ele retirava para abastecer, né, e conversar com o Pai. Eu creio que em várias situações, né, eu creio que as orações dele eram, conversas com o pai, né, de entender o que o pai queria, né, como agir naquela situação, né. Era uma conexão, né, do pai com o filho, né, que o filho veio para nos redimir, né, para mostrar que o Salvador estava aí, né. Em quantas hoje mesmo no evangelho, né, ele curou a filha de Jairo e curou a hemorroísa, né, a mulher que sangrava, né. Então a gente vê, eh eh, como foi a vida pública de Jesus, né. Ele veio mostrar que ele era o Salvador, era o enviado, né. E a gente vê em Valtorta quanto que ele prova, né, pelos escritos da Bíblia, né, que estava se cumprindo tudo que os profetas, né, falaram, né. Tudo que estava escrito na Bíblia estava se cumprindo, né, e que ele era o Salvador e as pessoas não entenderam, né. Muitos não entenderam, né. Apesar de ser muitos curados, né, muitos endemoniados, né, que foram libertos, né, e teve um endemoniado que ele curou, né, ele estava falando domingo, né, acho que é domingo, né, no evangelho, né, que ele queria segui-lo, mas ele falou: "Não vai", né, que fala, eh, divulga aqui, né, no seu lugar, né, na sua casa, no ambiente aqui em volta, né, que da cura, né, do que ele foi liberto, né, e outros ele já falava para não divulgar, porque mais no fim já estava difícil, né, dele conviver, né, porque as pessoas
que não, que tinham os mais grandes lá, né, que não entendiam, que tinha esse, esse ódio dele, né, de ele estar, tá, né, com aquela tanta humildade, fazendo tantas curas, tanto libertando tantas pessoas, não entendiam, né, que tinham inveja, né, tinham, não entendiam o motivo porque Jesus veio, né, a simplicidade de Jesus, né, não era mandar em grandes, fazer grandes curas externas, né? Cura interna, né? Mostrar, ele curou muito, né? Muitas curas físicas, né? Mas ele queria a mudança no interior, né? É o que ele pede hoje para nós, né? O que a divina vontade vem, né? Que ele reine dentro de nós, né? No nosso interior, né? Não é curas físicas, né? Não é, é claro que a redenção, né, ainda está aí, né? Ainda muita gente estão presos, né, na redenção, em curas e milagres, né? Mas ele quer a cura interior, né? Por isso que ontem ele falava sobre o valor da cruz, né? Esses dias falando o valor da cruz, né? De entender o sofrimento de viver, né? Que tudo é vontade dele, né? É, é, então, é ao mesmo tempo que a, a gente entender como ele está nos transmitindo, como ele está nos falando no nosso dia a dia, é isso que ele quer, né? Como entender, né? O, o nosso interior, né? Como ele está falando, como ele está mostrando, né? Para voltar só para ele, né? Deixar, né? A nossa vida correr, mas não é nossa vida, né? Que nós somos o nada, né? Amém.